Estamos aqui no nosso podcast Cardioversão, aquele podcast diferente, que dá um choque em você, né? Por isso que tem esse nome, Cardioversão. Versão cardio e cardioversão, que é um procedimento médico comumente, vamos dizer, realizado nos hospitais e que se aplica um choque no tórax do paciente, literalmente. Claro que numa esfera bem controlada para determinadas coisas, arritmias e assim vai. Bom, e nesse nosso pod veio uma demanda da nossa produção e veio falar comigo, né? E eu achei muito bom, assim, diversas questões, perguntas, demandas de, nossa, muita gente, né? Alunos, participantes, ex-alunos, até pessoas que estão seguindo lá no Instagram, que não são médicos. Redes sociais, né? Muita gente manda dúvida na rede social, pessoas que não são médicas. Não é? É isso aí. Então achei tão interessante, e a Adriele, que está aqui conosco, na nossa produção, fez esse chamado para mim, falou: Bruno, precisamos fazer isso porque são muitas coisas, muitas demandas e dúvidas, e aqui estamos, e a Adriele está aqui conosco, para trazer isso tudo para mim. Então eu serei entrevistado. Isso aí, porque a gente não consegue responder todo mundo, né? Você no dia a dia, dentro do hospital, da clínica, do consultório, a gente não consegue parar para responder tantas perguntas, então a gente tirou um dia para gravar e responder a dúvida de todo mundo. Perfeitamente. Primeiramente, eu acho que muita gente começa a seguir, né, no Instagram, e aí vê, poxa, essa pessoa que sabe, mas quem é o Dr. Bruno Andrea? Fala pra gente. Perfeito. Então, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formado em cardiologia, me formei em 2005 em medicina, segui logo para o ramo da cardiologia, porque fui um apaixonado por isso, e na sequência segui a especialização em arritmia cardíaca. Sou formado no Rio de Janeiro, fiz a minha especialização no Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio de Janeiro, num local em que depois eu me tornei professor em eletro e arritmia. Na sequência, fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer arritmologia, e nesse meio tempo, um fellowship na Alemanha por 2 anos na Universidade de Leipzig, imerso, né, nesse assunto, arritmia cardíaca e eletro. Então o pessoal até olha assim para mim e fala assim: cara, você é muito doido, né? Aprender a saber eletro assim só pode ser maluco. Não é um assunto tão simples. Imagino. Mas é uma paixão que veio intrínseca e eu tive uma influência grande, né? Isso é uma trajetória que faz parte da minha vida. Eu fui influenciado indiretamente e diretamente pelos meus pais. Meu pai, Eduardo Andrea, muito conhecido nacionalmente. Minha mãe, Marta Ruston, doutora Marta, todos ambos cardiologistas. Ela na arritmia clínica, ele na arritmia invasiva. Então eu via sempre os dois ali naquele métier, naquela conversa, eletroarritmia, paciente, pá, e aquilo foi me chamando a atenção para a área médica, e com o tempo eu fui me afeiçoando pela cardiologia. E eu tive muitos desejos. Eu queria, por exemplo, seguir pediatria. Depois de um tempo, eu desisti da pediatria e queria seguir neuro. Depois de um tempo eu desisti, aí quis seguir ginecologia e obstetrícia. Acho que você pensou nisso tudo para poder fugir do que seus pais faziam. Não era meio que isso, aquela revolta assim de jovem? Talvez meio no inconsciente, assim. Mas eu fui me apaixonando pela medicina, então isso é uma coisa interessante. Todo acadêmico, quem entra na medicina e começa a gostar de muita coisa, isso é um bom sinal. Você não está perdido, não. É verdade. É porque você é um apaixonado pela medicina. Então esse é o primeiro ponto que você descobre que você quer ser médico, né? Sim. E fui direcionando a minha formação, fui sendo influenciado e fui gostando, até que eu comecei meu estágio em cardiologia. Aí foi o internato, que é a parte final da medicina, né? Que aí foi uma ascensão, eu quis cardiologia mesmo. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. E na cardiologia, eu fui entrando nessa área que o eletro é algo assim, ele é intrínseco da cardiologia, não dá para ser cardiologista sem saber eletro. É impossível, né? Assim eu acho, né? Pelo menos todo cardiologista é simples. Todo obrigado, né, a saber. Né? Tem um eletro, tem que aprender eletrocardiografia, as doenças, como identificar.
Você, quando se forma, você precisa saber de antemão, você vai trabalhar numa emergência, estagiar na emergência, num CTI, unidade coronária, né? O paciente que chega à emergência, e as emergências graves geralmente são cardiovasculares, e o eletro tem tudo a ver com o coração. Então, quer dizer, é uma ferramenta muito útil, o conhecimento precisa ser estabelecido nisso, além de ser uma ferramenta barata, e ela te dá muita informação, na verdade, né? De muitas doenças, estado do paciente. Então, o eletrocardiograma, simplesmente, ele é uma ferramenta magnífica e a gente não pode perder esse gancho na medicina, que é o aprendizado do eletro, né? Então, acho isso fundamental. E aproveito, porque é assim que o eletro entrou na minha vida, né? A próxima pergunta, eu ia te perguntar exatamente isso. Como começou o seu interesse por ECG? Verdade. Isso foi durante a faculdade, né? E isso foi bem interessante, porque quando eu comecei ali no terceiro ano, quarto ano, que começaram, naquela época, né, 2002, que começou assim, o estágio prático, na época na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. E aí a nossa turma foi vendo o seguinte, caramba, tem paciente na enfermaria, e o médico lá, o staff, olha só, isso aqui é um bloqueio de ramo, não, esse paciente está com bradicardia. A gente, caraca, que negócio diferente, né? Precisamos então de um curso de eletro. E na época tinha o professor Enéas. O Enéas dava curso de eletro. O Enéas. O Enéas era... Pô, sim. A gente brincava que ele era o cabeção do eletro, porque ele é um cara genial, né? Genial, nossa senhora. Então a gente, poxa, vamos fazer um curso de eletro. E na época, a gente não conseguiu fazer o curso do professor Enéas. Mas o meu pai, Eduardo André, tinha um curso de eletro. Ele já tinha um curso? Já fazia curso em vários lugares, legal. Em vários municípios do Rio de Janeiro, do estado. E aí, uns amigos falam assim, porra, Bruno, teu pai tem um curso, cara. Gente... Pede pra ele fazer um curso aqui pra gente. Eu falei, porra, legal, boa ideia. Eu falei, pai, vamos lá fazer o curso na faculdade? Aí ele, pô, filho, meio difícil aqui, trabalhando muito, mas vou dar o meu jeito, vamos fazer. Aí ele fez um valorzinho pra galera pagar. Eu não paguei, né? O filho do dono do curso. Que bom, né? Pelo menos esse bônus. Aí fizemos o curso de eletro dele, e dali pra frente a turma adorou, né? Eu gostei muito, e foi aí que eu falei, caraca, que bacana, vendo meu pai ensinando, e eu retive a informação e eu gostei muito, eu já gostava, né? Se apaixonou. Aí eu falei, não, é isso aí, eu quero estudar, quero manter, então eu gostei tanto que eu acabei virando um monitor, né? Porque o pessoal tinha dúvida, falava, Bruno, o que é isso aqui? Sim. Eu falei, pô, ele falou na aula isso, é isso aqui, pô. Então eu fui virando um monitor, ele nem sabia disso. E você tinha a vantagem que tinha o tutor ali, o professor dentro de casa, sim, né? Tinha. Então... Fala assim, pô, pai, esse aqui, ó, coisa diferente. E na época não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Então eu pegava os eletros, montava, recortava, colava na folha, fazia isso mesmo. Tirava a xerox, para não sumir o papel, né? Uhum. Aí levava ali, acumulava e levava na pasta. Pai, olha só, esse caso que eu peguei, assim, ele, pô, tem um bloqueio aqui, isso aqui, ó, esse PR tá aumentado e tal, pá. Mó barato. Um intensivão, né? Foi um intensivão básico. Que legal. Foi. E o que o eletro representa na sua prática médica hoje? Tudo, né? Porque agora a minha prática, ela envolve a ritmologia. Então, assim, é uma construção de praticamente 20 anos de trajetória, né? Então, eu engrenei na ritmologia clínica e invasiva a partir de 2009. E isso foi uma construção, né? E na parte invasiva, isso é até uma coisa interessante, que é a eletrofisiologia, a gente estuda o eletro de dentro do coração. São os potenciais elétricos, é isso que a gente faz lá no Unimed, no hospital. Então, para que eu saiba o que acontece lá dentro, eu preciso aprender o que acontece na superfície. É o eletrocardiograma. Então, o que ele representa para mim, na minha prática? Tudo. E é um exame baratinho, qualquer paciente faz ali, pum, sei lá, né? 15, 20 reais. E agrega muita informação para tratar o paciente. Então, assim, especificamente para a ritmologia,
que foi a minha paixão, ela foi seguindo para a área da arritmia. Que é a de sua fato. área, né, em específico. Isso. O eletro para mim é supra-sumo. Então aproveita e conta pra gente uma história marcante que tem a ver com o eletro, com isso tudo que você vivencia. Tem várias, tem muita história. Escolhe uma. História engraçada. Eu lembro que você comentou isso comigo numa das perguntas do pessoal ali do grupo, né? Sobre histórias e tudo, caso clínico. Aí eu trouxe aqui um casinho bem interessante que foi muito marcante. Olha só. Vou trazer o eletro da paciente. Isso foi em 2006. 2006. Foi o meu primeiro ano pós-formado. Foi o meu primeiro ou segundo plantão, não vou lembrar agora, na emergência, no hospital cardiológico. Emergência clínica, mas tinha cardiologia. Aí me chega uma moça de uns 32 anos. Na época eu tinha, 23, 24 anos. Chegou na emergência. Aí tinha um colega na emergência junto comigo ali, né? Era um pouquinho mais velho que eu, assim, mais tarimbado, devia estar na casa dos 35 e tal. Aí a paciente chegou assim, né, numa correria, tô passando mal, não sei o que, parará. E aí a gente correu logo, né? Ele foi lá, deu o primeiro atendimento e eu fiquei atendendo lá a fila, né? Os pacientes estavam na fila. Daqui a pouco chega ele, com o olho aqui assim, ó, meio branco, assim, meio com medo. Caraca, olha isso aqui, cara. Tipo assim, ele tava com o eletro na mão. Aí eu falei assim, deixa eu ver isso aí. Aí eu olhei assim, na hora, eu bati o olho, é o que tá aqui no eletro, né, para o pessoal poder ver. Aí eu falei, cara, isso é uma taquicardia ventricular fascicular. Aí ele falou assim... Nossa! Ele falou 2 palavrões, né? Bruno, que negócio é esse, Bruno? Nunca tinha ouvido falar. Pois é, aí, o que aconteceu? Por que eu disse isso? Cara, naquela semana, a gente teve aula do curso de eletro, que era isso aqui, no pós-graduação. Arritmia ventricular. E eu, a aula tava fresquinha na minha cabeça. Aí ele falou assim, caraca, eu falei, cara, olha só. Aí botei os critérios do eletro, QRS largo, que tá aqui, desse jeitinho aqui, taquicardia ventricular fascicular. E aí ele falou, mandou bem, cara. E aí o que a gente faz com essa paciente? E a paciente lá comendo taquicardia, né? Pá. Aí eu assim, na hora eu me senti assim, mandei benzão, hein? Cara, mais velho falou assim de mim e tal, vou ganhar pontos com a coordenação. Eu aqui na minha cabeça de jovem, né? Me achei, me achei. Sou fera, pá. E aí... O que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, cara, espera só um pouquinho que eu vou ali e volto já, vou no banheiro rapidinho. Não, beleza, valeu, tá. Não, já pega um acesso da paciente, a gente fica naquela, pega um acesso, uma coisa assim meio... A prática de falar, meio de normal, liderança, vai lá. E essa história foi muito bacana, porque quando eu saí ali, fui no cantinho, eu peguei o celular e liguei pro meu pai, né? Era celular de flip. Abri um flip aqui assim. Eu lembro, eu também peguei isso. Aí eu falei assim, pai, filho, cara, tô com uma arritmia aqui, taquicardia ventricular fascicular. Aí ele nem perguntou como é que eu dei o diagnóstico, ele falou, tá. Aí eu falei, então, olha só, como é que eu trato essa paciente, pai? Não sei o que eu faço, não. Aí ele, cara, lembra na aula, é verapamil sensível, você tem que dar verapamil. Isso é remédio, verapamil. Eu falei, caraca, beleza. Aí como é que eu aplico? Aplica assim, tanto, na seringa, vai injetando devagarzinho, vai reverter. Depois você me conta, tira eletro e manda pra mim. Pega cópia dos eletros e traz aqui pra casa, né? Beleza, tá. Aí cheguei e falei com um colega assim, fulano, era o Breno. Breno, seguinte, vamos aplicar verapamil venoso. Aí ele, será que tem aqui na casa? Usa-se muito pouco esse remédio. Eu falei, vou perguntar na farmácia. Aí tinha, tal, beleza, traz o verapamil. Aí diluiu, como meu pai tinha falado, né? Aí a paciente estava lá, falei, calma, senhora, vai melhorar. Eu todo me achando infladão, né? É agora. Aí comecei a aplicar, mas eu não sabia o que o verapamil podia causar. E ele mais velho sabia, cara, o verapamil pode dar uma bradicardia e tal. Eu falei, meio com medo, né? Eu falei, não, vai dar certo, cara. Meu pai falou, tá falado. Né? Se desse uma zebra, cara, eu não sabia nem como é que eu ia tratar. Aí aplicando, daqui a pouco o negócio foi revertendo. Aí eu vou até mostrar aqui mais um eletro aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o painel. Olha aqui o painel. Esse aqui foi aplicando o verapamil venoso. Olha ali.
Aí você vê aqui, não sei nem se aqui o mouse passando aqui, ó. Tá aqui o ataque cardíaco vindo, pá, daqui a pouco, olha aqui, ó. Ele começa a diminuir, né? O eletro vai ficando mais estreitinho, vai lentecendo. Aí até o momento que ela reverteu completamente. Aí. Legal. Agora o eletro tá normal. Mas olha o eletro da crise da paciente. Imagina, você tá em casa numa NICE, de repente, teu coração começa a disparar loucamente. Pô, isso acontece pra caramba, viu, Adriane? Imagino. Na prática. Acontece, Muito. Não esse tipo, porque essa aqui é um pouquinho mais rara. Mas taquicardia... Agora, o que foi bom dessa história? Ela conseguiu, na emergência, pegar a crise, pô. Não, e ela conseguiu alguém, né, ser atendida por alguém que sabia dar o diagnóstico, querendo ou não, pelo menos o diagnóstico você conseguiu dar, porque se chega um médico que não pensa que é uma taquicardia, né? Uma coisa normal, simples, dá outro medicamento ou não dá, enfim, fala que é uma ansiedade, né? Hoje em dia tem ansiedade que deixa a gente também um pouco acelerado, tudo é ansiedade. Tudo é ansiedade, e isso é uma coisa até bacana de falar, até para as pessoas não médicas, né? Se a pessoa tem crise de taquicardia de repente, isso é verdade mesmo, de repente dispara o coração e fica lá minutos disparado, até que se prove ao contrário, isso é uma arritmia, não é crise de pânico não. Não se pode pensar sempre que é ansiedade, né? Tem que procurar melhor pensar que é um... Primeiro a gente na medicina pensa no que é o grave. Nem sempre as arritmias são graves, viu? A maioria não é. Mas você pensa o que é o mais importante, depois você vai descartando até chegar no mais benigno. Essa é a máxima, né? Qual é a dificuldade das arritmias? É o eletro na hora da crise. Que a pessoa tem a crise, passa. A crise de 20 minutinhos, passou. E às vezes vai no cardiologista depois da crise, aí eu senti aquilo aquele dia. Faz os exames, não vê nada. Pô, isso é comum. Um colega fala, olha, não tem nada, pode ser uma ansiedade, uma crise de pânico. Só que o pessoal tem que ter um pensamento que não, olha, isso pode ser de fato uma arritmia. Sim. Então tem formas da gente investigar. E a gente que está treinado com a ritmologia, a gente consegue pescar na história essa pista, entendeu? Então, assim, o eletro, para isso, é fundamental. Isso que a gente fala, o eletro da crise, porra, é uma beleza. Sorte, né? Se todo mundo conseguisse fazer na crise. E esse caso que você falou, eu estava lá, mas assim, foi uma sorte danada, porque eu era muito novo. Sim. Eu tinha acabado a semana passada era a aula de taquicardia ventricular. Eu lembrei toda a aula, blum, igual descer um, sei lá, um HD, assim, ó. Blum, sim. Caraca. Perfeito, perfeito. Então, qual a relevância do eletro no diagnóstico do paciente? Qual a relevância? Qual a importância? Qual a importância disso? Olha, é extrema. E quando você fala numa questão cardiológica, dor no peito, arritmia, palpitação, desmaio, o desmaio ele não é, até que se prove o contrário, não é neurológico. Desmaio é cardiológico. É mesmo? É. A causa de perda de consciência neurológica não é desmaio, é diferente. Então o desmaio ele tem causas, a grande maioria, cardiovasculares. Eu volto e meio atendo paciente com desmaio que já passou pelo neuro, com um monte de coisa e nada encontra. Na história, eu falei, pô, isso é um problema cardiológico. E aí você pede o eletro. O eletro é uma das grandes ferramentas que você tem que usar. Sim, mas é assim, extremamente importante. Fundamental. Insubstituível. O eletro é a primeira ferramenta que você usa, o primeiro exame complementar. Porque o eletro, o que acontece? Ele te divide um grande diagnóstico. Por exemplo, um eletro alterado numa pessoa que tem alguma queixa cardiológica, isso chama atenção para a gravidade. A pessoa tem queixa cardiológica, mas tem um eletro normal, beleza. Já alivia, não é que não tenha nada grave, mas alivia. Então o eletro é muito importante para você diferenciar, ele ajuda você a diferenciar. Então, saber o que é o normal é muito importante. Uma pessoa perguntou, que não é médica, né, que não é esse seguidor médico, que muitos médicos também te seguem, quais as condições que podem ser diagnosticadas com o eletro? Ah, sim. Muitas. Dá para falar, dá para listar ou é uma lista enorme? Lista é bem assim? grande. Mas a gente pode dizer de forma básica, vamos dizer, condições cardiológicas, no geral,
infarto ou pós-infarto, arritmias, bloqueios de ramo, doenças genéticas. Tem doenças genéticas com risco de morte súbita. Olha só. Então, como é que o eletro é importante? Pô, outro dia eu peguei um paciente e existe uma síndrome, os colegas vão entender isso, síndrome do QT longo. Isso é uma síndrome genética que pode levar a pessoa a morrer, de repente. Morte súbita. Então, essas condições cardiológicas, o eletro ele ajuda e dá o diagnóstico disso. E tem as condições não cardiológicas que o eletro é muito importante. Problemas metabólicos, por exemplo, problema de potássio. Paciente com doença renal, pode ter problema de potássio. O eletro altera logo. Tudo, olha. Problema de cálcio, pessoa com cálcio baixo. Olha que interessante, isso é um dado interessante. Doenças infecciosas, o eletro pode ajudar muito em consequências. Por exemplo, eu tive uma criança uma vez, picada, não foi nem infecciosa, foi inflamatório, por picada de aranha, por peçonha. O eletro alterou tanto que a gente conseguiu identificar uma questão inflamatória na criança por conta da peçonha da aranha. Então, quer dizer, existem essas nuances aí. É uma coisa assim, claro, muito específica, é raro, sim, mas o eletro ajuda muito. Então, problemas clínicos, problema de pulmão, quando afeta o coração, o eletro pega. Embolia pulmonar, que é uma coisa que você pode ver, é uma questão clínica, o paciente pode ter embolia pulmonar, o eletro ele tem um sinalzinho típico da embolia pulmonar. Se você não está atento, você erra ali, você perde o gancho, e aí o paciente pode afundar e você não vê. Então o eletro ele também é importante em situações clínicas, né? Então a gente traz muito isso quando ensina, não só os problemas cardiológicos, mas questões clínicas, metabólicas, né? Então assim, são... um leigo nunca vai imaginar, né? Realmente que o eletro você consegue diagnosticar ou visualizar isso tudo. Exatamente. Por isso que é importante o médico saber, e não só o médico cardiologista, né? Porque você abordou coisas aí que outros médicos poderiam estar investigando outras doenças, outras síndromes, e pensar, vou pedir um eletro, né? Boa. O médico está no CTI, por exemplo, tem vários pacientes graves, infectados, problema renal, problema pulmonar, e que o eletro ajuda em algumas definições, não só o diagnóstico, mas ele ajuda, às vezes, a você conduzir o paciente. Que legal. Sabe? Então, tem nuances que o eletro ajuda muito. E é um exame que você faz em 2 minutos, bem rápido. Você reforça sempre isso, né? Que é muito simples, muito rápido. A execução é simples. E o que ele traz, assim, de informação, olha, é um negócio, assim, que eu acho incrível. Eu acho que você reforça isso porque isso cabe ao médico, né? Entender que... não me custa pedir um eletro, né? Eu tenho que pedir um eletro e saber analisar para diagnosticar. Aproveitando esse gancho, que a gente está falando de médico, de doenças que às vezes nem sempre o cardiologista que vai entender, você já deve ter visto bastante coisa por aí. Sim. E quais os erros mais comuns que você vê os médicos cometendo relacionados ao eletro? A um eletro, né? Existe muito erro, assim, a interpretação equivocada de certas arritmias, de alterações do eletro como um infarto e achar que é infarto e não é infarto, ou não achar que é infarto e de fato é um infarto. Então eu já vi muitas questões, de erros, que assim, muitos desses erros, eles acabam passando porque muitos deles não comprometem o fluxo de tratamento do paciente. Mas tem momentos que um erro ali é definidor para a vida. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu tive um paciente, tem mais ou menos uns 6 meses, um jovem, dor no peito, ele tinha tido um quadro viral, e quem estiver escutando vai entender isso. Abriu um quadro de dor no peito braba mesmo, foi para emergência e estava com um eletro de pericardite. Pericardite é o seguinte, é uma inflamação do coração, do pericárdio, é aquela membrana que envolve o coração. Só que quando isso inflama, dá um eletro que pode confundir com infarto. Só que você tem questões que você sabe dizer, não, é a pericardite, é um infarto. Só que o que acontece com a pericardite? Ela inflama
Igual quando você tem vamos dizer, uma bolha inflamada. Vai acumular líquido, faz edema. Então, por fora do coração também pode acumular líquido. E esse paciente foi tratado com um remédio que é um chamado trombolítico. Acharam que era um infarto. Deram um remédio para infarto, que afina o sangue pra caramba. Olha que doideira. Imagina esse paciente lá inflamado, com líquido na cavidade ali, fora do coração, tá com um remédio que afina pra caramba o sangue. Imagina se ali dentro entra sangue, rompe um vaso que está inflamado e começa a acumular sangue sem coagular. Isso gera um quadro chamado tamponamento cardíaco. O coração ele fica todo assim exprimido, não consegue bater e a pessoa pode morrer. E a morte é bem rápida. Por um erro de interpretação do eletro. Só que esse paciente, ele, graças a Deus, ele não fez, né? Tomou o trombolítico, continuou com dor, não melhorou nada. E aí, chegou a tomar. Aí depois, acho que 1 ou 2 dias depois, um colega do plantão seguinte viu o eletro e falou: caraca, esse eletro é esquisito. Bruno, olha só, eu tô com um caso assim, assim, assado. Mandou a foto. Eu falei: cara, isso é pericardite. Depois eu vim saber que, não, olha só, ele acabou tomando um trombolítico e tal, não adiantou nada. Não adiantar mesmo, né? Nossa. Pois é. Aí eu orientei, ó, trata com anti-inflamatório assim, assado, espera. E esse jovem, eu vi em consulta, né, depois que ele quis fazer uma revisão comigo, mas eu falei: não precisa não, cara. Depois eu mandei ele pro cardiologista dele, né? Sério? Não, vai acompanhar com o seu cardio, mas você não tem arritmia e tudo. Aí eu liberei do meu acompanhamento. Mas você vê, né? Então o erro pode levar até uma consequência grave. Então, e tem até uma observação com os erros que está acontecendo muito hoje. Olha que coisa. Existe com a telemedicina o telediagnóstico. Então existem vários lugares que é um central, tem pessoas que laudam o exame e mandam o exame laudado. Beleza. Só que muitas das pessoas que estão laudando o eletro não têm uma experiência tão adequada. Pode até saber, mas tem horas que erra. E eu tenho uma pasta com mais de 70 exames de eletro com o laudo errado. Aqui porque eu vou salvando essas coisas, né, e boto nos cursos. Cara, eu vejo uns laudos muito errados. Isso não ajuda o clínico, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Como identificar doenças ao eletro? Olha, basicamente, você precisa aprender o que é o normal. Então, primeiro, aprender o que é o normal. Depois que você aprende isso, você vai aprender a analisar as ondas do eletro. Eu acho isso interessante, porque cada onda P, complexo QRS, onda T, quando você tem um normal, dali você já começa a aprender o que é o patológico. Então a análise do eletro ela vai seguindo uma sequência. Então você segue uma sequência e você vai identificando se a onda P está alterada, tem os problemas da onda P. Se o QRS está alterado, tem as doenças que levam o QRS alterado. QRS é largo, onda Q de necrose, bloqueio de ramo, pré-excitação, e tem vários, né? E a onda T é alterada. Então essa análise tem que ser assim, sistemática. Existe, assim, algumas etapas a serem seguidas? Sim. Como funciona isso? Complementando essa questão da análise do eletro, então as etapas são isso. Você estuda basicamente qual é o ritmo do paciente, através da onda P, do QRS, se ele está taquicárdico, se ele está bradicárdico, né? Então, primeiro, determinar o ritmo. Segundo, a forma das ondas. Então, assim, basicamente assim, é como se fosse em pasta de computador. Primeiro ritmo, taquicárdico, taquicardia. Pum, abriu a pasta de taquicardia. Pá, mapa mental. O que é que pode ser? QRS largo, QRS estreito, regular, irregular. Aí você vai dando os diagnósticos. Não, o meu ritmo é uma bradicardia. Aí você identifica as doenças de bradicardia. Não, meu ritmo é normal, é sinusal. Ritmo é sinusal. Então o que é que esse eletro tem de alterado? QRS, onda P, onda T. Aí você identifica as doenças que não são arritmia, são doenças relacionadas, que a gente chama, né, num dos cursos a gente coloca doenças em ritmo sinusal. São as doenças não arrítmicas. Basicamente assim. Entendi. Então, quando quando o médico se depara com um eletro complicado, que para ele parece complicado, como numa arritmia, né? Qual é o procedimento? Olha, se você
sabe fazer análise de uma taquicardia, é uma arritmia, uma taquicardia, chega num momento em que você não sabe, o diagnóstico ficou tão específico, agora gerou dúvida, aí assim, uma grande sugestão, e aqui as pessoas estão fazendo muito, é compartilhar esse caso com um profissional da equipe, um rotina, alguém que tem essa especialização, para te dar uma luz no caso clínico. E não é só o eletro, né? É o caso clínico e o eletro. Você tem mais um caso, ou um caso sobre isso para explicar pra gente? Tenho. Bacana, tem uns casos aqui interessantes nesse sentido, ó. Eu vou projetar aqui de novo. Vamos botar aqui, ó. Então, aquela nossa pacientinha. O exemplo prático, né? Para análise de eletro, né? Aqui, esse aqui foi um caso muito interessante. É um paciente que tinha 14 anos, até a idade dele aqui. Cadê? Ali, ó. 14 anos aqui em cima. E qual foi a história desse paciente? Esse jovem, a história dele foi a seguinte. Isso foi em 2015, não tem a data aí, mas foi nessa época. Eu estava lá no Instituto de Cardiologia. A história do jovem foi a seguinte. Morte súbita. Morreu e ressuscitaram na emergência. Esse morreu e ressuscitar é história, porque o que é o morrer para as pessoas ali da rua, né? A pessoa desmaiou. Sim. Será que morreu, morte súbita e ressuscitou? Ou foi uma síncope? A gente tem que interpretar, foi um desmaio. O que aconteceu? Desmaiou, tá, síncope. Esse jovem teve uma síncope, mas o relato fez um quadro de morte súbita abortada. E aí deve ter feito uma desfibrilação nele, né? Foi atendido e tudo. O menino saiu, internou, foi lá para o instituto. Aí chegou com um eletro assim, com a indicação de fazer um cateterismo, que pode ter sido um infarto. Aí quando você olha o eletro assim, e a turma vai, quem já médico já tem uma noção, já começa a olhar assim o segmento ST. Tem um supradisnível aqui, ó. Porque o nível do eletro é assim, é retinho, né? Uhum. Mas aqui o eletro subiu um pouco, ó. Tem supradesnível. Em algumas derivações, ó, o D3, o AVF tem um pouquinho. E aí quando você olha aqui no V1, V2, V3 aqui, também tem, tá vendo? Olha lá o desnível, ó. Tá vendo? Ele tá supra. Aqui é o nível do eletro, aqui tá elevado. Então acharam que ele estava infartando. E aí mandaram para o instituto, eu admiti esse paciente, eu olhei e eu falei, pode cancelar o cateterismo. Ou seja, isso aqui é um eletro desses casos que a gente está falando, de um eletro que um médico pega e fala complicado de entender. Aí ele olhou e falou, cara, isso é um infarto. Tava lá, infarto, indicado para cateterismo. Quando chegou, eu falei, isso não é infarto. Isso é uma síndrome chamada síndrome de pré-excitação ventricular, ou síndrome de Wolff-Parkinson-White. Olha que nome doideira, né? Nome diferente. Mas foram os três médicos, os três estudiosos, na verdade, pesquisadores, que identificaram essa síndrome. É uma síndrome que é um fio elétrico, que eu gosto de falar assim, né? Extra, que nasce no coração da pessoa. E isso não é infarto. Isso gera uma arritmia e a pessoa pode desmaiar. Então, naquele momento que ele chegou, que eu olhei, eu bati o olho, eu falei, não tem nada de cateterismo, não. Cancela. Cancelou. E aí a gente direcionou o menino, o jovem, né, para a ablação. Aí isso que ele tinha que fazer. Fez a ablação, ficou curado, graças a Deus. Que é aquele procedimento que você faz no hospital, no coração. Com catéter, vai lá dentro, localiza onde está essa fibra muscular extra, que gera condução elétrica anormal, e cauteriza. Resolveu o problema dele. Então assim, você vê, ele poderia ir para um cateterismo, poderia ter uma complicação, e vai, entendeu? Muito então esse sério, foi um caso, né? que eu achei prático, achei interessante, eu trouxe, né, foi até a dúvida ali, uma dessas dúvidas que vieram de pergunta, né? E tem um outro casinho aqui, que para contrabalancear a parada, que esse aqui de fato é um infarto. Olha que você não é da saúde, mas você vai entender agora, você está aprendendo eletro com a gente. Já estou aprendendo a ler eletro, quase. Veja só, olha aqui o supradesnível, o nível do eletro está aqui embaixo, aqui ó, pum, ele subiu, deu um supradesnível, e aqui também, repete no V4, V5, V6, e nesses aqui ó, D1, esse aqui, umzinho aqui, e esse AVL. O que é isso aqui? Cada bloquinho desse aqui
é uma daquelas peças do eletro que você bota em você. Eles enxergam o coração sim. de ângulos diferentes. Estão enxergando a mesma coisa, ângulos diferentes. Então a ativação elétrica do coração desse cara aqui do V2 enxerga diferente de quem está lá no D2, por exemplo. Por isso que a forma é diferente. Então esse eletro é um eletro de infarto mesmo. Então o paciente chegou lá na UPA e nesse caso a gente abordou, na época, quem abordou esse caso foi a doutora Simone Fará, minha esposa. Então, e ela, com um projeto de telecardiologia, que eles fizeram um trabalho lindo na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, na verdade, no Rio de Janeiro. Esse eletro, eles identificaram o paciente lá na UPA, naquela época não se tinha meios digitais, muito, era em 2008, né? Então eles trabalhavam com fax, isso é um eletro de fax. Passaram um fax, veio o eletro assim. Aí eles falaram, olha, não, isso aí é um infarto. Pode usar o trombolítico, aquele remédio que eu te falei que afina o sangue, que ele dissolve o trombo, porque o infarto é o quê? Fez um trombo na artéria, entupiu e não passa o sangue. Tem que raliar o sangue, né? Que a gente que não é médico fala tipo raliar isso. O sangue. Tem que, exatamente. E aí foi feito, e esse paciente chegou lá na UPA, foi feito, fase super aguda de infarto, tinha 2 horas mais ou menos de dor, e aí, depois do uso do remédio, olha como é que reduziu, aí você vê, né, olha como é que reduziu. Nossa, é incrível, né? Isso foi, tipo assim, 3 horas depois do remédio. Olha aqui o AVL, ó, como é que melhorou. Ó, compara isso aqui com esse aqui, ó lá. Fase aguda do infarto aqui, ó, melhorou. Como a medicação é importante também, né? E esse eletro já mostra sinais de necrose. O que é isso? Aquela área infartada, uma parte já morreu. Entendeu? Não recebeu sangue adequadamente, então tem uma areazinha que já está morta ali, não vai voltar a funcionar. Olha que coisa. Então no infarto, isso a gente fala muito, o diagnóstico precoce, é infarto. Você trata precocemente. Quanto mais cedo tratar, mais o coração fica recuperado. Se você demorar 3, 4, 6 horas, 12 horas, já era. O coração não recupera mais não. Tem muita gente que sente dor, sente esses sintomas, né, e fica esperando, e fica, é só um... O que você falou é extremamente importante. Às vezes é melhor você sentir, você vai os primeiros 10 minutos que você está sentindo, que vai ser muito melhor. Para o médico, para o paciente, para todo mundo. Quanto mais cedo ir, melhor. E os hospitais têm que ter, e muitos hospitais têm isso, né? A rotina da dor torácica. Chegou com dor, já vai para fila especial, faz eletro e tal. Muitos hospitais têm, mas a maioria, infelizmente, não tem essas rotinas bem estabelecidas. Então o paciente fica na fila, assim como o paciente está com dor de garganta, está na fila, ou está com a unha encravada. Fica lá 3 horas esperando atendimento, pô. É importante ser na triagem, né? Isso, ágil. E o eletro tem que vir logo. Dor no peito, queixa cardiológica, eletro logo na porta. Eu ia te perguntar isso, qual a importância do eletro, né, no diagnóstico. Então, assim, quando chega no hospital, olha, o médico... tem que ter. Muito importante que isso você falou, porque a primeira pessoa, o primeiro profissional que aborda esse paciente é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, eles também têm que estar ali capacitados na triagem, em eletro. né? Quando chega o paciente ali na triagem, fala dor torácica. Então já... Às vezes até é o administrativo que está ali na frente da porta. Tem que identificar, tem que ser bem treinado. A gente também já fez treinamento de profissionais não médicos. O enfermeiro, o técnico e o administrativo. Já fizemos em alguns lugares do Brasil, né? A Simone, ela capitaneou muito isso. Mas nesse primeiro momento, ainda que, né, que eles não sejam médicos, eles estão ali para fazer essa triagem, é importante relatar de uma forma específica para o médico poder pedir o eletro, que é esse exame tão importante, né? Sim, com certeza. Então, você é o fundador da Cardiofocus. Sim, né? sim. Cardiofocus é uma escola. Sim. Explica pra gente um pouquinho. Da onde surgiu, né? Então a Cardiofocus, na realidade, ela foi fundada na época por Dr. Eduardo Andréa e eu, né? Meu pai e eu. E com um grande objetivo que ele sempre teve, porque ele sempre trabalhou com a área de ensino. Então um grande objetivo que sempre foi esse foi melhorar e otimizar a medicina com o que a gente tem. E o que a gente pode ajudar com esse conhecimento?
o médico que entende de endocrinologia, como é que ele pode ajudar? Ensinando, passando a experiência. E aí, isso a gente tem, eu até brinco assim, né? Porque eu brinco falando que eu vou transmitir quase 40 anos de experiência. E aí o pessoal pergunta, pô, mas como é que pode, pô? Você tem 42 anos? Pois é, mas não sou eu não, só não. Toda a experiência, a bagagem que ele teve ao longo da vida médica dele, inclusive ele escreveu um livro que foi assim, um livro sensacional de eletro. Aí nós reeditamos o livro em 2019, 18, 19, e esse livro está assim, muito completo. Eu acho que é o livro mais completo de eletro que existe. Que legal. E é o que a gente falou aqui, né? Você vivenciou isso dentro de casa, 24 horas por dia, com seu pai, que era um especialista incrível. Então, o seu conhecimento é diferenciado, né? Então, isso para CardioFocus é incrível. A gente veio com a CardioFocus nesse sentido. Por isso os 40 anos. Os 40 anos, exatamente. Então, o papel da CardioFocus no ensino, né, dos profissionais é extremamente importante. Né? Sim, e assim, o que é que a gente quer trazer com esse ensino, com essa passagem de conhecimento, né? É trazer a experiência prática também. Porque assim, se você pensar bem, quanto tempo te levaria, falando assim, com um profissional mesmo, né? Quanto tempo levaria para estudar um livro de eletro, ler, se aprimorar? Ou antigamente que se tinham cursos assim que demoravam 6 meses, 1 ano para você pegar o eletrocardiograma, né? Quanto tempo isso demora? E quanto vale o seu tempo para isso? Então, qual a metodologia que a gente sempre vem usando? E a gente começou esse projeto mesmo em 2012, era um pré-projeto. Ele amadureceu em 2016 e a gente lança CardioFocus, que não era ainda o nome CardioFocus, em 2018. Já com plataforma online e com um curso que foi muito bom, chamado Treinamento Intensivo em Arritmias Cardíacas, o TIAC. Na verdade, ele começou em 2016, teve 17 e 18, o TIAC estava assim, aí foi o TIAC mesmo. E aí o TIAC foi 18, 19 e 2020 ele falece, né? Meu pai faleceu por problemas de saúde e aí eu fiquei sozinho com essa responsabilidade, né? E foi uma época da pandemia, que veio também... 2020, né? A gente estava no auge. No auge. Ele não faleceu da pandemia, não. Sim, foi sim. Outros problemas. Não, mas assim, falou, foi na época da pandemia. A gente estava nesse auge e também no auge do aprendizado mudar, né? Mudou muita coisa, online, né? A oportunidade... A gente começou a ouvir muito mais isso, né? Essa oportunidade de aprender de forma online, de você não ter que fazer esses cursos de 6 meses. Isso. Até mesmo a velocidade do aprendizado, né? Os médicos tendo que se atualizar ou se adaptar, mudar. Né? Se adaptar ao online. E aí tudo mudou, né? As escolas, minha filha, ficou estudando online, tadinha. E a gente tinha que estar ali, ó, se rebolando com ela ali, com a professora. Foi uma coisa que para todo mundo foi um sofrimento. Na época foi ruim, né? Assim, a gente assustou, claro, foi tudo muito de repente, a gente reclamou, mas hoje a gente colhe o que ficou de bom, né, desse tempo. Sim. Que é essa questão de todo mundo ter que se adaptar e a gente conseguir otimizar o tempo e ter essa oportunidade de fazer tudo online. Sim. E aí eu te pergunto, qual a importância da CardioFocus na sociedade médica? Sim. Eu enxergo que a importância é trazer esse conhecimento e agregar informação para o meio médico, sabe? E a gente entende que a informação, ela tem que ser, pelo menos nessa nosso conceito de eletro e arritmia cardíaca, que são os principais. E a gente também tem um curso de Holter, que é um outro exame que envolve arritmia e eletro, e que ela precisa ser prática para o profissional já ter segurança e poder usar. E assim, você pode tranquilamente pegar um livro, estudar aquele livro pra caramba e criar um curso ensinando aquele livro. Por que não? Mas será que você vai ter experiência prática para poder ensinar uma dúvida que um colega, poxa, mas eu peguei um caso assim no consultório que não foi desse jeito. Foi assim. O que você acha? Você só consegue responder perguntas assim quando você tem experiência prática.
E quando a gente fala do aprendizado, ele primeiro você capta o aprendizado, o conhecimento, a informação, você bota em prática e aí você gera conhecimento para você. Porque igual aquele caso que eu coloquei. Pô, eu tinha acabado de ter uma aula uma semana antes de taquicardia. Quando tá fresquinho, né? Quando você tá vivenciando aquilo. Gente, mas foi impressionante. Quando veio o paciente, eu olhei, parece que aquele conhecimento, eu fixei. Então, o colega que está lá no dia a dia vai aprender, por exemplo, como ver um infarto inferior, um infarto anterior, um bloqueio de ramo. Aí daqui a pouco ele vai ter aula, ele vai na prática, caraca, o Bruno falou isso aqui, ó. É isso mesmo, olha só, um infarto. E é isso mesmo que acontece. Então, isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Você pode fazer 50 cursos online, ou presenciais, ou o que for. Se você não praticar, não adianta nada. Quando eu era acadêmico, eu fiz 4 cursos de eletro. Não aprendi nada. No último, que foi um deles que eu fiz, que foi o curso do meu pai, no último, que foi o dele, a gente já estava no internato. Então lá naquele finalzinho. Aí eu estava praticando. Aí eu falei, agora já peguei. Um bloqueio. Aqui tem um bloqueio. Opa! Aqui tem um ataque cardíaco, uma fibrilação atrial. Aí você pega. Então a dica que eu dou para os colegas, para os acadêmicos também, vai aprender eletro, vai estudar, independente da modalidade do curso, pratique. E seja disciplinado com o aprendizado. Né? Então é isso que a gente trouxe, né? A Cardiofocus e os cursos, e agora temos uma novidade aí, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o curso, porque eu vou estar falando da prática e o ambiente que a pessoa está inserida também, né? Igual a gente vai explicar daqui a pouco sobre o grupo e a oportunidade da pessoa ter um relacionamento com diversos médicos, né? Não sei se seria essa palavra, um relacionamento ou uma comunidade. Uma comunidade, estar inserido em uma comunidade, imagina você estar com 200 médicos cardiologistas, então você tem uma prática ali, tem uma dúvida, já vamos falar sobre isso. Opa. Eu queria te perguntar quais os cursos que estão ativos hoje na Cardiofocus. Beleza, nós temos no momento já prontos o curso de eletro, que é o nosso curso tradicional, completíssimo, ele está em formato gravado, né? E temos o curso de Holter. Esse é um curso muito inovador, que não tem assim no mercado, né? Que ensina a pessoa a, primeiro, aprender a metodologia do Holter. Não sei se você já fez algum Holter alguma vez. Aquele exame que fica 24 horas. Não, 24 horas não. Eu fui no cardiologista há pouco tempo, mas não fiquei 24 horas. Não botou esse não, né? Não. E esse curso ensina você o método, ensina doenças que o método capta, ensina como você analisa o exame, desde botar o nome da pessoa até dar o laudo final, tudo. E como você lauda. Inclusive esse curso, a gente tem, e quem lauda Holter sabe, um banco de frases prontinho, que a pessoa pode pegar e bota o banco de frases nas frases do laudo. Isso facilita uma enormidade para você dar um laudo. Né? Então o curso de Holter é um curso assim espetacular. O curso de eletro muito completo. Também temos no curso acesso ao nosso livro de eletro, está lá, em formato e-book, então a pessoa acessa ao longo do curso todo, tem acesso ao livro. E é um curso assim que é muito completo, né? A gente vamos dizer, separou, dicotomizou várias aulas, então são aulas que não são longas e são aulas com assuntos, objetivas e bem esmiuçado, para a pessoa ver com calma e aprender mesmo. Né? Não adianta dar um conteúdo assim muito rápido, muito en passant. Então esse foi o propósito do curso, formato gravado completinho e que resolve ali praticamente 100% dos problemas do médico no dia a dia. Aquele curso está alimentado para isso. Perfeito. E o que a Cardiofocus tem de novidade ou no planejamento de 2025? Agora vamos contar. A novidade. Bom, essas novidades vieram e a primeira fresquinha que já está sendo divulgada é nossa imersão em eletrocardiografia. É imersão em eletro. Imersão, e o nome é assim, imersão em eletrocardiografia clínica. Por quê?
Eu brinco assim, dizendo que o eletro, tem vários alunos que mandam o eletro. Bruno, o que você acha desse eletro? Aí eu falo assim, qual o caso clínico? Entendi. Aí eu digo assim, gente, o eletro se acompanha do paciente, pô. Quem é que tem coração? É o paciente. Verdade. Então qual é o caso? O paciente fez um desmaio, o paciente se intoxicou com alguma substância, porque o eletro ele mostra algumas intoxicações. Não basta só olhar o eletro e não saber a história, de uma maneira mais... Pô, outro dia eu peguei uma criança com intoxicação por chumbinho. Outro dia não, já tem alguns anos. Que eu lembro que eu tenho esse caso bonitinho. Uhum. E o chumbinho, né, a criança foi lá e engoliu o chumbinho, né? Organofosforado, que é a substância. E então o eletro mostrou uma alteração típica dessa intoxicação. Mas aí você acaba vendo os sinais clínicos e já sabe o que é, né? Mas o eletro ajudou. Mas eles não passaram essa história que ela tinha engolido? Quando a gente, quando a gente viu a criança no monitor, aí eu pedi um eletro rapidinho, e ela estava assim, com muita salivação, então a gente já desconfia, né? Já sabe, né? Aí eu olhei o eletro e falei, caramba, isso deve ser intoxicação. Aí eu perguntei, tem jardim em casa? Tem rato? Que o pessoal bota veneno de rato. Ele estava ali no jardim. Eu falei, olha, pode ser, ele pode Colocou chumbinho, por acaso, pode ter comido alguma rato? Coisa. Aí a mãe falou assim, acho que sim, né, é possível. Aí com vergonha, às vezes não fala, né, também. Eu já tinha desconfiado, então a gente já faz a lavagem gástrica e tudo, né, faz uma medicação, a atropina, então ajudou a criança, né, nesse sentido. Então, esse é o curso da nossa novidade, é a imersão em eletrocardiografia. Qual é o objetivo, né? A gente pegou todo esse conteúdo, densificou, olha só, um curso de conteúdo que tem mais de quantas horas o curso? Acho que tem mais de 30 horas. A gente densificou o curso em poucas horas, em poucos dias, que é um curso que você leva assim, alguns meses para concluir, né, o estudo do livro e o curso. A gente densificou em 5 dias. Conta nos dedos aqui. Chamada imersão em eletro. Então, realmente é uma experiência imersiva. O primeiro encontro que a gente colocou, o encontro presencial. Estou olhando para a câmera para falar isso daí. Como é que a gente estruturou isso? O primeiro encontro presencial, no Rio de Janeiro. E os outros 4 encontros online ao vivo, em 2 semanas. Então, em 2 semanas completas, você tem o conteúdo completo de eletro. E eu ainda coloquei uma aula bônus, que não faz parte dos cursos de eletro convencionais, que é, na imersão, que é o eletro do marca-passo. Quem aí tem dúvida num paciente com marca-passo? Será que está funcionando, não está funcionando? Está aí. Tem uma aula só disso. É uma aula bônus que a gente vai dar e que tem muito mais a ver com a ritmologia do que com o eletro, mas eles se complementam. É um bônus. É um bônus. É um plus. Então são 5 encontros, todo esse material será gravado, então até o curso presencial, o módulo presencial, ele vai ser gravado. E por que a gente integrou esse híbrido? Por quê? O pessoal pergunta, mas é mais fácil fazer online, muito mais pessoas podem assistir. O online já tem pronto, né? Já Inclusive, um curso maravilhoso já tem pronto. Mas por quê? Por que o híbrido? Pois é. Aí que tá. A gente entende que a solidez e a consolidação do aprendizado, nessa temática que é complexa, o aprendizado, o contato presencial, ele é muito necessário. Muito. E tem outra coisa, os cursos online, se você pega estatística, você tem um site com estatística disso. A aderência dos cursos 100% online não é alta, na verdade é baixa. Tem muitos cursos. Então, fazer um produto com essa natureza muito denso, que é muita informação, só online, a aderência, eu acreditaria que não seria uma aderência tão ideal. E a primeira parte do aprendizado do eletro, ela é a parte básica. Para você entender tudo, você precisa do básico. Então o básico é ministrado presencial. E esse contato direto, né? Essa energia que troca, essa oportunidade de estar vendo a pessoa diretamente falar é diferente. O curso online é muito bom, mas essa energia, esse contato... E às vezes até a forma que o aprendizado, é o que você acabou de falar, a forma que o aprendizado entra é diferente. Quando você tá ali de frente para a pessoa, né? Você tá com aquela sede ao pote, assim.
E isso aí é o álibi para as pessoas se encontrarem. E a gente vê isso muito em congresso, quando as pessoas vão se encontrando e as conversas vão acontecendo, as brincadeiras de conversa de corredor, né? No coffee break, tem a conversa ali. Olha, já se fecharam parcerias de negócios, de consultório, de chamar alguém para trabalhar junto. Tem o network, Isso. né? Sim. Um relacionamento que você pode criar para negócios. Sim. E também aquilo que a gente falou, uma questão de comunidade. Você fez Sim. um curso com 200 pessoas e você está inserido ali numa comunidade que, você fez o curso comigo, eu tenho uma dúvida, ou eu vou Sim. viajar para tal lugar. Sim. E aí você cria essa comunidade, Sim. né? Que você ficou inserido em um ambiente com especialistas, isso é muito bom. Nossa, isso acontece. Por exemplo, um curso que a gente deu uma vez, antes da pandemia, foi um curso vinculado à medicina do esporte. Nós demos a área de arritmologia. E aí, havia profissionais lá, especialistas em eco, especialistas em medicina do esporte, outros cardiologistas clínicos, e as pessoas começam a conversar, poxa, mas você faz eco disso? Ah, faço. Pô, então eu vou mandar um paciente para você. Então, quer dizer, as oportunidades, Driele, elas acontecem no presencial. Porque às vezes também uma pessoa, isso que você falou, às vezes uma pessoa não dá conta de tudo, né? Sim. Imagina se todo mundo, o Brasil inteiro, quiser marcar consulta com você, igual acontece lá no Instagram, né? Doutor, onde você atende? Doutor, e a gente não dá conta de responder, porque às vezes uma pessoa de muito longe, enfim. Sim. E aí você cria essa rede. Sim. Isso eu não tenho tempo de atender não isso. Não minha agenda, mas eu posso te indicar a médica ou o médico. Isso eu faço. É muito bom. Nossa. E cria também um conjunto de um ajudar o outro, né? Sim. Porque às vezes um é especialista em uma coisa e o outro em outra coisa, e aí se junta, consegue ali dar um diagnóstico melhor, Sim. atender um paciente de uma forma muito melhor. Olha, e a medicina, a gente tem que estar unido. Tem que se unir. E é muito comum a gente observar ainda condutas separatistas, um não fala com o outro, ou sabe, não indica. Isso não agrega em nada, né? Eu acho que... E nesses cursos presenciais, já participei de vários, e também eu sou uma adepta de curso online, mas realmente, quando a gente tem esse contato, a gente vira amigo, a gente vira parceiro. Nossa, olha, de pessoas de longe, mas que podem nos agregar e nos ajudar, sem ser... Como é a palavra, gente? Tipo assim, interesse ou sem comercial. interesse, de uma forma intuitiva é verdade. mesmo, sabe? Isso acontece mesmo. E é muito comum quando a gente dá uma aula, por exemplo, volta e meia eu sou chamado para algum laboratório para dar uma aula nessa temática, né, a ritmologia e tudo. E é interessante que na reunião, às vezes, são poucos médicos, 6, 8, mas a troca que tem é tão interessante que eu fico observando, às vezes um fala assim, caramba, você faz o eco ali? Você faz um eco pelo plano Petrobras, por exemplo? Faço. Rapaz, então eu vou te mandar um paciente para fazer o eco com você. Beleza, pronto. Todo mundo se beneficia. Faz um teste ergométrico? Faço. Pô, então... Nossa, então assim, por que de trazer o presencial também? Sim. Por isso. Então, essa vantagem, esse networking, as pessoas vão ter. Isso tenho certeza, isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Então, intuitivamente. Eu acho que você não falou o dia que vai ser esse curso. Não falei, Perguntei de 2025, você falou da imersão, mas onde? Esse é o primeiro. Que dia? Boa. Então esse curso, que é a nossa imersão, ela vai começar no dia 15/2, anotem aí, 15 de fevereiro, no Rio de Janeiro. Eu gosto de dizer que é no coração da cidade do Rio de Janeiro, porque é de frente para o Pão de Açúcar, da Praia de Botafogo, no edifício comercial lindo, que é o edifício Argentina, inclusive onde é sediada ali a nossa instituição, que é o CREMERGE, é lá, naquela região. O auditório é maravilhoso e é um lugar assim que é muito inspirador. E no Rio de Janeiro, né, que é um lugar assim lindo, né? É um sábado, dia 15, começando de 8 da manhã às 17 horas, ou até 18. E a gente vai ter um encerramento surpresa, bem bacana, não vou falar, mas vai ser uma experiência imersiva para todos. Haverá pausas, haverá um horário de almoço, que o pessoal vai... E lá tem vários restaurantes legais, o pessoal pode comer. Tem estacionamento na região,
quem for de carro naturalmente. No Rio de Janeiro eu recomendo, quem é do Rio, né? Ou tem colegas que eu sei que vêm de fora. Tem um colega que vem de Minas, já falou comigo. Tem um que vem do Espírito Santo, provavelmente ele vem. Então eu recomendo, quem vem de fora, ou até do Rio de Janeiro, é melhor pegar um táxi ou um Uber, porque o trânsito ali às vezes é ruim, e para parar o carro é meio procurar complicado. se hospedar perto também, né? Essa é uma boa dica também. É uma área boa de circulação. Então será nesse dia. E a gente tem já um site oficial do curso, que tem toda a programação. A gente pode ter, quando tiver postado o nosso podcast, ter o link, né? Lá, que o pessoal pode acessar. E é isso. A gente vai ter bastante informação no Instagram também. Se tiverem dúvidas, podem mandar no Instagram. E para quem é esse curso? Boa. É só para cardiologista? Para quem é esse curso? Então, esse é um curso, né, que eu gosto de dizer, é uma imersão. Ele é uma imersão para o médico, nosso foco é o médico e o acadêmico de medicina. Não é só para o cardiologista. Em que pese o cardiologista pode se reciclar. Geralmente o cardiologista ele tem já um bom conhecimento em eletro. Mas a gente sempre agrega, sempre aprende, atualiza certos conceitos. Agora, para o clínico, que está lá numa emergência, por exemplo, ou o intensivista, o residente que está na sua fase inicial de formação e já profissional médico, o acadêmico, então, nossa, tem muito benefício, porque o acadêmico, ele é engraçado, ele tem uma fase de vida que ele faz muita prova. E o que é a prova? Nada mais é do que um teste do conhecimento que você vai botar em prática. Então, assim, aí o acadêmico se prepara para a prova de residência. Quantas provas de residência não tem questões de eletro, pô? Então, se você souber o eletro, já sei que isso é um bloqueio de ramo esquerdo, por causa desse sinal, desse. Bruno falou isso lá na imersão. Legal. Vai responder, vai cravar a resposta certa. Então, o acadêmico se beneficia muito nessa parte do concurso, da residência, ou prova de especialista. E depois disso ele sai na frente como profissional, né? Sai. Aí ele tá mais já seguro. Sai formado. Sim. Com um conhecimento seguro para ir fazer os plantões. Sim, já tem uma certificação, poxa, já aprendi, fiz o curso de eletro, tô aqui, pronto. E assim, vamos dizer, uma instituição que ele bota um currículo, olha, já tenho aqui um curso de eletro, ele tem mais chance de estar na emergência na porta da frente, ser contratado, tem mais chance de estar numa unidade coronária, que demanda conhecimento cardiológico, né? Então, assim, uma coisa que eu digo sempre, o conhecimento, ele nunca é demais e ninguém tira isso de você. Então, estudar e aplicar e ter o conhecimento é algo sensacional. E no eletro, isso a gente pode agregar com certeza. Essa é uma novidade, a primeira novidade de 2025, que já está no ar, está on, e a galera pode se inscrever. Já tem site, já pode se inscrever, já pode fazer cadastro. Pode tirar dúvida, temos o nosso time. Já está quase chegando, dia 15 de fevereiro, né? E a coisa está andando, está muito legal. Temos programações para 2025, eu não queria dar spoiler não, mas eu fico doido para falar. Estamos na programação de um curso que assim, vai ser o nosso bibelô, chamado Arritmias de Consultório. Esse material já está 70% colecionado e pronto. Preparem-se. Isso é uma determinação para esse ano. Vai vir. E esse vai ser um curso top, assim, né? Que eu considero. E a gente tem outras linhas de trabalho com a telemedicina, que também não vou dar spoiler não, mas vai vir para 2025. Só todo mundo acompanhar o Instagram, ficar ligado. Fica ligado. Que a gente com certeza vai estar divulgando lá. Falando sobre o curso, sobre a imersão, qual é a jornada de quem vai participar desse evento? Boa. Então a jornada, pontuando, ela é uma metodologia imersiva de aprendizado. Então é esse encontro presencial, 4 encontros ao vivo online, aulas online ao vivo comigo, né? Tudo isso ficará gravado e a pessoa, o participante, vai ter acesso por 1 ano a todo esse material. Junto a isso tem a aula bônus, aula de marca-passo no eletro. Junto a isso, ao longo do ano, a plataforma ela vai se alimentando, nós vamos alimentando de conteúdo relacionado às aulas. Então a própria aula vai estar liberada em PDF, quem quiser
inteira a aula vai estar lá. Pode até baixar, se eu não me engano, dá para baixar essas aulas. Porque muita gente gosta de ter aula para imprimir. Aí imprime a aula, os slides e assiste. Fazer rabiscar, fazer... Eu sou um deles, que adoro eu adoro também. papel, todo mundo, a gente gosta. Tem a aula bônus, que eu falei. Temos a gente tem eu vou chamar de comunidade, a nossa comunidade científica Cardiofocus, profissional, só para esses assuntos do curso. Então os participantes estarão em interação contínua, eu estarei lá e as pessoas vão interagir, podem postar eletro, podem postar caso clínico, nós vamos responder. Essa experiência, primeiro imersiva e depois a contínua, isso vai agregar o aprendizado. Isso é uma metodologia muito nova que a gente desenvolveu com o eletrocardiograma. E olha, isso vai consolidar o conhecimento da galera. Com certeza. Ali, naquele ano, eu vou até brincar e dizer, me arriscar a dizer que só não vai aprender quem não quiser. E o acesso, vai ter um acesso por 1 ano, certo? A esse material. Isso, 1 ano inteiro com a gente. O dia do encontro ao vivo vai ser gravado, depois terão 4 encontros online. Sim, perfeito. Com você. Comigo. E depois isso tudo vai ficar na plataforma por 1 ano. Certo, isso aí. Pode revisar à vontade. E isso vai ser bem editado para ser bem segmentado. Sim. Porque são várias aulas segmentadas, muito práticas, com muito caso clínico. Inclusive, a gente tem um grupo agora... Isso aí, agora a gente vai falar do maior, para mim, eu acho que é o maior benefício desse curso, é o grupo. Esse grupo que vai ser profissional, né? Bem para isso, né? Não vai ter, eu fiquei brincando até, eu fiquei pensando assim, no grupo não vai ter aquilo, né? Que todo mundo tem um monte de grupo, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que lindo, ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Não. Profissional. Quer saber o eletro? Caraca, tô em dúvida. Vou no grupo, bloqueio de ramo. Ih, tem. Eletro, tem. Pronto, já peguei a informação. Bruno, olha só. Pá, tem isso aqui. Olha, se eu não puder responder imediatamente, com certeza esse grupo que estará muito bem treinado vai poder responder. Todos terão essa autonomia, porque eles terão essa autoridade. Todos passaram pela experiência imersiva. Claro que haverá dúvidas. Nem sempre... Ah, não, eu estou com um pouco de dúvida. E eu vou estar lá para ajudar. Eu não detenho toda a informação. Mas o que eu tiver de informação, eu vou lhe passar. E se eu não souber, eu vou dizer, gente, calma aí que eu não sei. Vou pegar e vou trazer para vocês. Fiquem tranquilos. Isso não tem preço. Eu acho que essa oportunidade de você estar com milhares de profissionais, de cardiologistas, de pessoas experientes que podem ali opinar, não é opinar, te ajudar em uma questão bem específica, isso é uma vantagem assim incrível. São as pessoas que podem se ajudar. E além das pessoas, ter o contato diretamente com você dentro desse grupo. Igual você falou, Adriele, quando me mencionam, que eu nem sempre eu consigo ver. Isso vai ser uma regra do grupo. Uma regra do grupo quer solicitar a avaliação do Bruno, marca o Bruno, menciona que eu vou responder. Porque às vezes outros profissionais acabam respondendo, que é muito bom também, né? Às vezes já tira uma dúvida ali em um momento, na hora ali. Ele precisa de uma coisa rápida, mas se for uma coisa específica, só mencionar o Dr. Bruno, que quando ele puder, se ele não estiver atendendo, operando, enfim. E eu já faço isso quando eu dou aula num curso de cardiologia, que eu já dou aula no curso do CIRC, curso intensivo de revisão em cardiologia clínica. Eu faço o módulo de arritmias e eletro. E esse curso tem um grupo que experiencia, né, a sua preparação para a prova de especialista, e é um grupo muito conciso de cardiologistas, né? Quando as pessoas já respondem os eletros dos colegas, eu corroboro. E sabe o que é interessante? Quando a pessoa que deu uma resposta, eu vou e afirmo que está correta, é impressionante, Dri. A pessoa aprende a falar, caraca, acertei. Sim. É como se vira mais uma chavinha que ela aprendeu. Aumenta a confiança nela, né? A segurança. Então ela segue com aquela vontade de continuar compartilhando, de continuar se atualizando, aprendendo. É interessantíssimo. Então isso a gente vai ter lá, sem dúvida. Então o objetivo final de tudo isso, o objetivo final dessa imersão, qual é? Conta pra gente um pouquinho. O nosso objetivo
é que, assim, que o profissional esteja com o máximo de conhecimento possível dentro daquilo que a gente pode oferecer, né? E nós temos o compromisso firme, e isso eu posso prometer. A gente vai dar o nosso melhor para passar tudo do melhor. E, como qualquer plataforma, né, deu erro, deu problema, o acesso caiu, a gente está ali full, assistência, suporte. Então isso é algo que eu prezo muito, a gente investiu nisso. Então o nosso objetivo é trazer isso, né? Isso é muito importante. E O maior beneficiado dessa história é o paciente, né, no final das contas, que você estando bem capacitado, bem seguro da tua prática ali, pô, você vai ajudar bem o seu paciente, né? E qual é o impacto que você acha que os profissionais esperam? A gente pensando assim no acadêmico, né? Eu gosto de pensar sempre iniciando o acadêmico, nossa vida acadêmica. Vai estar mais preparado para as questões relacionadas à sua formação na faculdade, prova de concurso, as provas de especialista, de residência. Nessa fase de formação, ele tem que estar preocupado com isso, com a sua formação acadêmica. Na prática, vai chegar a prática, mas a formação acadêmica, ela está ali bem firme e sólida, né? E o profissional que está ali, o residente, ou o clínico, o médico jovem, vai ganhar mais autoridade, mais firmeza na sua prática. Então, está ali na emergência, no CTI. O cardiologista, ou o médico mais experiente, vai poder reciclar, reatualizar certos conceitos, porque o cardiologista clínico, muitas vezes, está muito especializado em eco, ou ele vê muito paciente, né, que a gente vê muito isso, hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, muitas coisas, infarto, e a arritmia é alguma coisinha ali que ele vê também. Então, estar imerso em eletro e arritmias vai reatualizar coisas da formação dele, informações. Então, isso vai dar para ele mais elementos, vai rememorar, vai ter mais segurança, eu tenho certeza disso, na prática do dia a dia. Isso com certeza. Vai estar mais atualizado. Então, é isso. E o médico tem que se manter estudando. Porque o bom médico, ele está sempre estudando, se atualizando. A gente vai em congresso. Então, assim, é algo que nós temos esse objetivo, esse DNA, e é isso que a gente quer trazer. Aproveitando essa paixão, esse momento, traz uma mensagem de reflexão para todo mundo que está assistindo. Uma reflexão assim que eu traria, final, né, vamos dizer assim, né, é que não parem de estudar, sabe? Se atualizar, ganhar conhecimento e terem compromisso com a profissão. Porque à medida que você tem um compromisso de vida, você busca melhorar. Sempre que você tem a percepção de que você não sabe, precisa estudar, isso é bom. Que você dentro de você você tem um compromisso. Você quer melhorar. Se você acha que já está bem acomodado, olha, isso é a maior armadilha que tem. Então essa reflexão que eu trago, estudem, se aperfeiçoem, se atualizem. Se tem um congresso, vai. Se tem uma reunião de médicos, discutir um assunto científico, vai. A gente tem a nossa imersão. Se eletro, olha só, gente, vou até falar para a câmera aqui. Se eletro, eu brinco nisso, é uma pedra no seu sapato. Se eletro é uma pedra, poxa, não dá, eu vou encaminhar, não quero ver. Às vezes é assim, acontece, a gente tem a dificuldade e bota de lado. Participa da nossa imersão. Então, assim, eu queria fazer esse chamado nesse final para que no dia 15 possam vir na nossa imersão em eletro, que começa no dia 15. Tá? E não se preocupem, por exemplo, se você não puder ir no presencial. Isso tudo vai estar gravado. Você vai garantir o teu espaço na imersão. E o encontro presencial é algo que vai ser uma experiência incrível. Né? Eu também não quero contar o que vai ter no finalzinho, porque vai ser um final bem legal. Então, não aquilo que a gente falou, energia é diferente, oportunidade, o network, está ali com várias pessoas, acaba surgindo conexões, mas se não puder... Vai ter o conteúdo gravado e essa experiência imersiva e contínua, essa jornada com a gente. Eu tenho certeza, olha,
Eu posso pecar pelo excesso que eu estou falando, mas tenho certeza que quem estiver com a gente vai aprender. Isso eu tenho certeza. Maravilha. Então, a gente só agradece a todo mundo que assistiu. Né? E os médicos, onde que a gente se encontra na imersão dia 15 de fevereiro. A gente se encontra na imersão. E foi bom ter trazido esse tema para o nosso podcast, muito recente, a cardioversão, né? Que é o podcast que vai dar um choque em você. E se eu tivesse que dar um choque em alguma coisa, seria assim um choque na falta de conhecimento. Vamos mudar isso, vamos correr atrás, aprender a se aperfeiçoar. Eu busco, quando eu vou num congresso, dar só esse finalzinho, eu estou muito imerso nesse assunto, eletroarritmia, né? Imagina. É a minha praia aí, né? Mas às vezes vem um paciente para mim com uma hipertensão, até uma arritmia, mas tem uma hipertensão. Então eu viso estar nos congressos, nas palestras de hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronária. E até converso com os amigos. Fulano, olha só, tem um grande amigo, Paulo César. PC, tem um paciente aqui com fibrilação, mas olha só, está com uma dor anginosa, uma coisa estranha, o exame está assim, o que você acha? A gente faz isso, a gente troca o dia inteiro. E essa oportunidade de conhecer esses profissionais no evento presencial é de ouro. É de ouro. De ouro. Então, a gente também pede para as pessoas compartilharem, né? Às vezes, muita gente não vai poder estar ou por alguma eventualidade, mas se compartilhar com outro médico, alguém que lembre, outro profissional, um estudante de medicina, presentear alguém. Isso é uma coisa legal também. Você falou bem. Isso eu conversei com um paciente meu, olha só que bacana. De repente eu vou lançar uma campanha assim, presenteie o seu médico. Bacana. Não é? Porque olha só, volta e meia a gente ganha um presentinho, um mimo do paciente, é legal, é gostoso, né? O paciente gosta, dá um vinho, dá uma blusa pro médico, eu ganho gravata às vezes. É um carinho, né, que os pacientes gostam. A minha esposa volta e meia ganha lá uma caixa de bombom. Eu tenho um paciente que sempre, todo fim de ano, me dá uma camisa, uma blusa polo bonitinha. Eu gosto de usar blusa polo. Legal. Mas eu pensei o seguinte, você tem o seu médico, poxa, você do gosta coração. dele, do seu coração. Pergunte a ele, doutor, você gostaria de uma atualização, um curso assim de eletro, algo desse tipo? Eu posso te dar um curso de eletro, quero te dar um curso. Ou para o seu filho, que está na faculdade de medicina. Então, eu vou lançar um dia essa campanha, apresentei seu médico. E essa questão de compartilha isso aqui, essa informação, porque às vezes você tem esse conhecimento, que bom que você tem essa autoridade, conhecimento, se sente bem, independente, se seguro, eletro, maravilhoso. Mas você pode conhecer gente, pessoas, colegas, acadêmicos, que você sabe, poxa, ele precisa disso. Vai ser bom para essa colega se reciclar, aprender um pouco mais. Olha, pode recomendar, encaminha, sempre vai ter alguém que vai precisar desse conteúdo. Né? E a gente brinca que a gente compartilha tanta coisa, tanto entretenimento, né? É verdade. Vídeo tanto engraçado, meme, né? tanto meme. Vamos compartilhar um pouco de conhecimento, a oportunidade das pessoas agregarem esse conhecimento. Né? Um conteúdo de relevância. É um conteúdo de relevância. Então você está fazendo um bem. Compartilha. É bom. Isso aí. Né? Muito bom. Última mensagem. Última mensagem. Cardioversão. É isso aí. O podcast. E foi ótimo ter trazido esse assunto, que a gente pôde apresentar bastante da gente e do nosso pod e das novidades de 2025. Prazer estar aqui, obrigado por trazer, Driele, da nossa produção, tudo esse e muitas outras perguntas, eu sei que você condensou algumas para trazer aqui no nosso pod. Muito bom. Isso aí, vamos repetir mais vezes, né? Sim, sem dúvida, por que não? Receber as perguntas, continuem mandando lá no Instagram, nas redes sociais, se tiverem perguntas diferentes, e a gente marca outro podcast para falar sobre isso. Perfeito, maravilha. Obrigada. Prazer.